Olá, bom dia a todos os que me estão a acompanhar através das redes sociais e também da UETV. Muito obrigado por me acompanharem e espero que possam desfrutar da palavra de Deus e, como Jesus disse, que Ele nos daria vida com abundância. E essa vida está na vida do cristão, porque nós temos Jesus, temos a sua vida no nosso interior e o desejo de Deus é que essa própria vida dele flua em tudo, em todas as áreas da nossa vida. E hoje eu quero falar de um tema que é falar acerca de como orar de uma forma específica. E orar de uma forma específica é orar com precisão. Mas antes de tudo, é também bom lembrar que devemos saber ou ter em mente, que Deus deseja nossa comunhão com Ele, em primeiro lugar. Devemos ter sempre o reino de Deus em primeiro lugar, que é louvar o Rei, engrandecer aquele que nos salvou, agradecer-lhe por tudo quanto Ele já fez em nossas vidas, e sobretudo porque Ele nos resgatou, nos libertou e nos salvou. Estávamos perdidos e Ele nos deu tão grande salvação. Esse é o primeiro motivo pelo qual o nosso coração tem de estar grato. Então, Jesus nos abriu o caminho a um relacionamento com o nosso Pai Celestial, com o nosso Deus. Então, Deus espera que cada um dos seus filhos e filhas tenha esse relacionamento diário com Ele. Na verdade, a palavra de Deus, que é o Logos, que nós devemos estudar, devemos ter comunhão com ela. E muitas vezes, em situações específicas, também o Espírito Santo nos dá uma palavra específica para um momento específico. Nos aviva uma palavra, chama-se isso a palavra rema. E nós necessitamos também dessa palavra. Por isso é que de todo importante nosso relacionamento com Jesus, com o nosso Pai Celestial e o companheirismo com o Espírito Santo. Ele habita em nós e o desejo dele, o desejo de Deus, é que nós sejamos e tenhamos vidas abençoadas, porque o nosso Pai é abençoador. Então esta é a primeira coisa. Depois devemos também saber que o desejo de Deus é responder a cada uma das nossas petições ou dos nossos pedidos. Em João 16, 24, vemos que Jesus nos fala e nos ensina que o desejo de Deus é responder às nossas petições. Diz assim então: até agora nada pediste, estava Jesus a ensinar aos seus discípulos. Em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Deus tem desejo, Deus ama responder-nos. Deus quer que nós tenhamos uma vida alegre, frutífera, abençoada. E pedi e recebereis. Deus não diz pedi e não recebereis, mas diz pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Então, nós vemos que a vontade de Deus, o desejo de Deus, é responder-nos e que tenhamos alegria na sua resposta. Agora, no entanto, quando oramos, devemos certificar-nos de que as nossas orações estão sustentadas, alicerçadas, fundamentadas na palavra de Deus e na vontade de Deus. Então vamos ver 1 João 5,14. Temos aqui também uma indicação, temos aqui também uma instrução, um ensinamento, em que nós devemos também orar segundo a vontade de Deus. Diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E no verso seguinte, no verso 15, diz: e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Ora, o que estes versos nos dizem, no verso 14, vemos que quando nós devemos ter esta confiança em Deus, nele, na sua palavra, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então a certeza é, e esta confiança, se você pede algo, se eu peço algo a Deus, que está dentro da sua vontade, ele nos ouve. Alguém poderia dizer, mas como é que eu sei a vontade dele? Então, nas Escrituras temos muitas e poderosas promessas em que nos mostra a vontade de Deus, como por exemplo em relação à saúde, à cura, relacionamentos, em relação
em relação à nossa vida material e familiar. Portanto, ao estudarmos as Escrituras, ao termos comunhão com ela, podemos encontrar muitas promessas nas quais nós podemos realmente estar firmados, sabendo que Deus nos ouve, porque estamos a orar de acordo com a sua palavra. Por exemplo, Deus é um Deus provedor. Vamos pensar que, para não fazer uma oração muito formal, vamos lá ver, porque muitas vezes fazemos orações vagas, não são específicas, e já vou mostrar como Deus aprecia uma oração que é específica. Por exemplo, se você necessita de pão, não vai pedir peixe. Portanto, tem que ser específico naquilo que está a dizer. Se precisa de um pedreiro para arranjar o telhado, não vai orar para que Deus lhe mande uma pessoa para arranjar o telhado, ou uma pessoa qualquer, ou um carpinteiro. Tem que ser específico exatamente naquilo que deseja. Se necessita de cura, não vai orar por outra, não vai tomar a palavra de Deus para noutra área. Não vai colocar a palavra de Deus num outro sentido, já que a palavra de Deus temos promessas de paz, temos promessas que Ele é a nossa justiça, a nossa bandeira, a nossa fortaleza, o nosso Deus. Portanto, a promessa é de acordo com as nossas necessidades, ou de acordo com aquilo que Deus promete. Então, visto isto, devemos orar, devemos orar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a promessa de Deus. E a palavra promessa, deixe-me só dizer isto também, que eu acho importante, pelo menos para mim, eu acho importante. O que significa a palavra promessa? Já que Deus nos promete, diz que as promessas de Deus são sim ou amém. E temos muitas ricas promessas, riquíssimas promessas de Deus para a nossa vida, em muitas áreas da nossa vida. Portanto, devemos orar em conformidade com a área da nossa vida. E acredite que se tomar a palavra de Deus com fé em seu coração, numa área específica da sua vida, e orar dessa forma, você obterá com certeza vitória e resposta à sua oração. A palavra promessa significa compromisso compromisso de fazer alguma coisa que se prometeu. Aquele que promete algo, que quer dizer que está comprometido com aquilo que prometeu. É o que significa a palavra promessa. Ora, as promessas de Deus são firmes e verdadeiras. Deus não muda. Deus nunca mudou. Ele nunca vai mudar. Portanto, se Ele prometeu algo e nós queremos de todo o nosso coração, Ele vai fazê-lo. Podemos ter esta certeza absoluta. Porque as pessoas nesta vida, não é? As pessoas prometem coisas e depois elas nem cumprem aquilo que dizem. Mas Deus não é assim. O que Ele diz, Ele cumpre. Por isso, podemos confiar plenamente que as promessas de Deus são confiáveis. Nosso Deus é fiel ao que disse. Então somente temos que acreditar, também de todo o coração. Necessitamos orar então de uma forma específica, bem como ter o fundamento da palavra de Deus em nossa vida. Mas devemos aprender a orar de uma forma específica. Deixe-me ainda só dizer isto. É verdade que também há orações que Deus não responde, principalmente aquelas que não estão fundamentadas ou que são para os nossos próprios desejos. Eu até posso convidá-lo a ir a Tiago, capítulo 4, verso 1, e vai encontrar que Deus tem desejo de responder às nossas orações. Portanto, se nós vamos orar de uma forma, ou pedir algo, mesmo que seja até específico, mas que aos olhos de Deus isso está mal, Deus não vai responder. Diz aqui, no verso 1 diz assim: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam. E no verso 2 diz: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. E no verso 3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Portanto, há aqui um tipo de pedidos dos quais Deus não responde. Podemos ver logo o versículo 1, que fala sobre guerras, que fala sobre, no verso 1,
Tiago 4:1 diz onde é que vêm as guerras, as pelejas, os deleites, que os vossos membros guerreiam, portanto, todo esse tipo de coisas. E orações para o gastados em vossos deleites. Portanto, Deus não tem prazer em responder a esse tipo de orações. Mas, sempre que fazemos orações que estão fundamentadas na palavra de Deus e que nós temos necessidade dessa resposta, Ele responde. Deus é bom e devemos ir a Ele com essa fé. Que se Ele disse, pedi e dar-se-vos-á, então vamos a Ele, pedir com fé em nossos corações. Com fé é acreditar que aquilo que Deus diz é mesmo real, é mesmo verdadeiro, sem sombra de dúvidas. Então encontramos também uma passagem nas Escrituras, no Novo Testamento, de um cego que aclamou a Jesus. Essa escritura encontra-se em Lucas 18, 35 a 41. Esta é uma passagem muito interessante. Eu vou ler. Diz assim: aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como vê, ele está pedindo misericórdia, e não é específico naquilo que ele está a dizer, mas já vamos ver mais à frente. Mas ele clamou. Ele clamou. Devemos clamar também a Deus por misericórdia. E se clamarmos, Deus nos atenderá. Ele tem prazer. Se ele pediu misericórdia. E a misericórdia de Deus é a sua bondade, é o seu amor. E também podemos pedir misericórdia. E Deus é Deus de misericórdia. E eu até acredito, na minha vida pessoal, que são as suas misericórdias a cada dia. É o seu amor, é a sua bondade que me sustém. Se não for essa bondade, esse amor, é Ele que me dá a respirar, o fogo da vida. É Ele, não é outra pessoa. É Ele que me criou, é Ele que o criou assim, que o fez à sua imagem e semelhança. É Ele que nos dá tudo, vem tudo à sua mão. Sobretudo, Jesus também ensinou que nós, com as nossas preocupações diárias, e até nem podemos acrescentar um côvado à nossa estatura, e disse que o vestido não é mais importante que a vida. Então, se Deus nos dá a vida, também nos dá o vestido. É o que eu interpreto, é o que eu acredito que Jesus quis dizer. Porque é tanta preocupação, mas às vezes estamos assim, não é? Estamos dessa forma, preocupados com situações. No entanto, essas preocupações, por vezes, roubam-nos a vida. Ou seja, a energia, a vida que Deus nos dá. E esse também, eu também penso que o diabo tem os seus planos, não é? Claro, para nos roubar. Ele é um ladrão, como disse Jesus, veio para roubar, matar e destruir. E ele procura de todas as formas desanimar-nos e até tirar-nos a alegria, o gozo do Espírito Santo na nossa vida. Do reino de Deus que veio à nossa vida. Mas, se cairmos, temos a certeza absoluta que Deus também nos levanta e nos ajuda. Ele é um grande ajudador. Vamos continuar então. Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando a ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? Nota aqui, o cego está diante de Jesus. Jesus sabe que ele é cego. No entanto, ele faz uma pergunta: que queres que eu te faça? Bom, eu podia ser cego e podia querer uma outra coisa qualquer. Aí está. Deus gosta que nós sejamos específicos naquilo que vamos pedir. Mesmo específicos. Não, às vezes pensamos, às vezes oramos e mostramos, como é que dizer, pusemos tudo no mesmo saco. Mas não. Cada área da nossa vida é diferente da outra. E se necessitamos de saúde, precisamos de meditar, precisamos de tomar a palavra de Deus e pedir cura divina segundo a palavra de Deus e com a certeza absoluta que Ele nos dá. Porque essa é a vontade de Deus, curar-nos. Também é a vontade de Deus abençoar-nos. É a vontade de Deus.
Porque Deus é provedor, Deus é Pai. Ele provê para o seu povo, para os seus filhos. Então essa é uma garantia de que podemos ir a Ele com o coração contrito, com o coração humilde, claro, mas com a certeza de que Ele quer prover, Ele provê para as nossas necessidades, em tudo, na nossa vida e também até em coisas pequenas, que talvez pense que Deus não vai responder a esta oração tão pequena, uma coisa tão simples. Mas sabe, eu tenho experiência na minha própria vida de coisas pequenas, que faço uma oração pequena, até simples, e agradeço a Deus, e a resposta vem de caminho. Às vezes, talvez, fazemos orações muito grandes, mas está desprovida de fé, digo eu. É muito, nós próprios já não estamos, ela é tão grande que nós já até nos desfocamos. E a minha experiência é que em coisas pequenas Deus me tem respondido. Não estou a dizer que Deus não me tem respondido a outras orações que tenha feito, mas tenho tido esta experiência de que coisas pequenas Deus me ensina, que Ele responde a coisas pequenas. Isso indica o cuidado de Deus, como Ele nos ouve, como Ele está disposto a ajudar-nos, como Ele está disposto a abençoar-nos. E não é problema de Deus responder ao grande ou ao pequeno, é nosso, porque achamos que uma coisa mais difícil, porque é difícil para nós, ela também vai ser, Deus também não vai responder logo, porque não sei, talvez, mas não, Ele responde, Ele é tão efetivo numa coisa pequena como numa coisa grande. Então nós vemos aqui que Jesus diz: que queres que te faça? E o cego diz: Senhor, que eu veja. Portanto, o cego teve que ser muito específico naquilo que esperava que Jesus fizesse. Ele necessitava de vista, ele necessitava ver, porque era cego. E então Jesus sabia que ele era cego, mas era necessário que ele fizesse uma oração certa, específica: eu quero ver. E Jesus respondeu: vê, a tua fé te salvou. Viu? A fé dele estava em Jesus. Mas a oração, o pedido feito a Jesus teve que ser específico. Foi isso que Jesus fez. Fê-lo falar especificamente o que ele necessitava. Para mim, esta é uma passagem que me mostra que também nós devemos orar de uma forma específica, com esta certeza: Deus tem prazer em responder às nossas orações. Então, deixo este tema consigo, deixo esta palavra consigo. Ora de uma forma específica. E acredite, ore, peça, depois agradeça. Regue esse pedido com louvor, com gratidão. Agradeça, ainda mesmo que não sinta nada, ainda mesmo que os seus sentimentos até sejam contrários. Não ponha aí o seu coração. Olhe para Jesus, o autor da sua fé. Coloque aí o seu coração, sabendo que Ele é fiel. E agradeça-lhe. Agradeça-lhe todos os dias. Até que essa palavra faça parte da sua vida. Faça parte do seu interior. Sabe, nós devemos extrair da palavra de Deus o alimento que necessitamos. Também devemos fortalecer-nos no poder do Senhor e na força do seu poder, na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo. E isso vem através da comunhão com Deus. Mas depois que fez o pedido, mantenha-se firme, confiando no que Deus diz. Que se Deus diz que Ele tem prazer, que Ele nos ouve e que Ele responde às nossas orações, vamos ficar firmes aí, que os nossos pedidos são respondidos e que eles se vão materializar nas nossas vidas, se vão manifestar na nossa vida ou na vida ou em alguma circunstância ou em alguma coisa que você está pedindo a Jesus, ao Pai, em nome de Jesus. Não é bom sabermos que temos um Pai que responde, um Pai que nos ama? Se você não tem esta experiência da paternidade de Deus, de conhecer Deus como seu Pai, eu quero dizer-lhe: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E através dele, você pode se reconciliar com Deus. Pode ter uma experiência verdadeira, maravilhosa,
eu tive essa experiência. E é tão diferente quando Jesus Cristo se torna o nosso Salvador, o Senhor das nossas vidas, e quando Jesus entra em nossa vida. Pelo poder do Espírito Santo, somos transformados em novas criaturas. Quando aceitamos a Jesus, aquilo que Ele fez naquela cruz há 2000 anos atrás, pagou com a sua vida. Mas Ele ofereceu. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele se ofereceu a si mesmo, como uma oferta por cada um de nós. E hoje, Ele morreu naquela cruz, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo. E nós podemos experimentar em nossas vidas que Ele está vivo. E também pode experimentar isso em sua vida. Primeiramente, quer dizer que Ele o ama, que tem um amor maior que aquilo que possa pensar ou imaginar. E que tudo o que Deus quer é redimi-lo, salvá-lo, perdoá-lo e dar-lhe alegria, gozo, paz ao seu coração. E que maravilhoso é quando Jesus se torna o nosso Senhor, o nosso Salvador, e temos a certeza que os nossos pecados foram perdoados e podemos ir ao Pai através dele. Podemos chamar a Deus de Pai e até Paizinho, como dizem as Escrituras, que o Espírito Santo clama dentro de nós, Abba Pai, querido Paizinho. O nosso Espírito clama por Abba Pai. Não é maravilhoso isto? Sabermos que somos filhos de Deus, saber que temos um Deus tão bom e tão maravilhoso. Ele é bom, Ele é misericordioso. Experimente, atreva-se a acreditar, dê uma oportunidade a si mesmo de crer em Jesus e fazer dele o Senhor da sua vida. Desde que Ele faça parte da sua vida diária, e a sua vida vai ser uma vida de aventuras e de descobertas grandiosas e poderosas que Deus tem para cada um de nós. Deus abençoe e não se esqueça, ore de uma forma específica e verá que essa oração é mais efetiva do que orar uma oração vaga. Ore especificamente e verá que rapidamente ou mais depressa, no tempo determinado por Deus, essa oração, esse pedido chegará à sua vida. Deus abençoe, tenha um dia abençoado e nos vemos no próximo programa. Há poder nas nossas palavras. As palavras são sementes que podem produzir vida ou morte. Por isso, não fale enfermidade, nem pobreza, nem problema. Fale saúde, prosperidade. Fale a solução. Através do novo livro da pastora Jena Ferreira, vai poder aprender a orar segundo a Bíblia, decretando a cada dia algo poderoso que transformará a sua vida. Fale as promessas de Deus. Declare-as para a sua vida e para a sua família. Como filhos de Deus, andamos por fé e não por vista. A palavra que transforma vidas vai ajudá-lo a falar acima das circunstâncias contrárias que, por vezes, parecem montanhas que não podemos mover. Mas se terminamos a elevar-nos acima das circunstâncias e olhar para Jesus, falar a sua palavra e as suas promessas, podemos experimentar o poder milagroso do nosso Deus. A palavra que transforma vidas. Adquira hoje através de www.tuiu.pt. Não perca esta oportunidade.